Bom dia a todos os conselheiros, nossa secretária e a todo o doutor Ivonaldo, representante fazendário, e a todos aqueles que nos assistem através deste canal. Por estarmos aí no nosso horário regimental, declaro aberta a presente sessão e não temos nenhum advogado presente. Então, em apreciação, o processo 40.121, 01007-227, em que é recorrente BJV, Atacado e Varejo de Alimentos e Embalagens Limitada, solidários Bruna Lohane Rodrigues Valeriano de Oliveira Alexandre, Jefferson Carlos Alexandre Ferreira, sendo relator o conselheiro Dr. Josmar Rodrigues Duarte, o qual, estando em condições, peço profira o relatório, por gentileza. Bom dia, doutor Josmar. Bom dia a todos. Consta dos autos, o sujeito passivo realizou saída de mercadorias, constantes dos documentos fiscais relacionados na planilha saída com redução da base de cálculo, com a utilização indevida da redução de base de cálculo previsto no artigo 8º, inciso 8º do anexo 9 do decreto 4.852, pois não cumpriu com a condicionante do recolhimento ao fundo protege, correspondente a uma tributação final inferior à prevista na legislação tributária. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 488.519,29, juntamente com penalidade de acréscimos legais. Foram indicados como infringidos os artigos 15 a 64 da Lei 11.651, combinado com o artigo 86 do Decreto 4.852, sendo proposta a penalidade prevista no artigo 71, 4A da Lei 11.651. Para a instrução dos autos, foram anexados detalhamento do crédito tributário, identificação dos sujeitos passivos obrigados, mídia CD com os demonstrativos da auditoria básica do ICMS e demonstrativos auxiliares, recibo de entrega. Condição de solidários foi indicado Jefferson Carlos Alexandre Ferreira, Bruna Lohane Rodrigues Valeriano de Oliveira Alexandre, ambos nos termos do artigo 45.12 da Lei 11.651. Devidamente intimados, as folhas 8 a 14, somente o sujeito passivo principal, através do seu representante legal, apresenta impugnação do lançamento defensório, que, após discorrer brevemente sobre os fatos, faz os seguintes argumentos. Manifesta-se pela nulidade do lançamento, por inobservância do disposto no artigo 5º, inciso 9º, a linha A, B e F da Lei Complementar 104, cuja fiscalização excedeu o prazo de 90 dias para a conclusão do lançamento, e ainda por falta de informações de notificação emitida pela autoridade fiscal, além do período fiscalizado estar divergente do indicado na ordem de serviço. No mérito propriamente dito, nada alega-se, rescindindo apenas em requerer a convalidação do recolhimento do protege para a regularização do benefício utilizado. Ao final, requer a nulidade do lançamento e que seja convalidado o benefício utilizado e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151.3 do CTN. Solidários foram considerados réveis, conforme o termo de revelia, folha 39. Seguido, o julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe o provimento, em preliminar não acolheu nenhuma das nulidades e assim rejeitou todas as sessões incidentais e no mérito decidiu pela procedência da pretensão do FIS. Devidamente cientificados da decisão, regressa aos autos de passivo principal e solidários em peça conjunta, com argumentações semelhantes às trazidas em primeira instância, pugnando por equívocos na notificação e na confecção do auto de infração, que, ao indicar os dispositivos infringidos, o fez de maneira genérica, dificultando a defesa do contribuinte, cerceando seu direito de defesa, que só pode contestar genericamente a auto-infração, que se torna totalmente inseguro. Ausência de autorização de fiscalizar, pois não haveria procedimento fiscalizatório em curso iniciado com notificação, além de que a autuada deveria ter sido notificada também para se tornar os créditos apropriados. Quanto ao mérito, alega desrespeito às decisões proferidas por tribunais superiores, notadamente em relação à multa aplicada e sua inconstitucionalidade, sendo essa confiscatória, sendo cobrada no patamar de 100% do valor do tributo, bem como os juros, impostos e correção monetária sem limitação pela Selic. E não há comprovação de dólares solidários indicados, sendo, portanto, a atribuição de solidariedade indevida aos sócios administradores, em desacordo ao estabelecido no artigo 135 do CTN. Ao final, pugna pela nulidade dos autos, que a multa seja revista, bem como os índices de correção monetária e os juros, e que o solidário seja excluído da lide. Posteriormente, apresenta uma nova peça,
e promovendo a juntada de comprovantes de recolhimento do Protege que teriam sido, ao seu ver, realizados tempestivamente, mas que foram desconsiderados pela autoridade lançadora, pugnando pela revisão do lançamento. Este é o relatório, senhor coordenador. Obrigado, doutor Josmar. Doutor Ivonaldo. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, nossa secretária Laura. Uma acusação fiscal bem simples, utilização indevida de redução de base de cálculo em decorrência da falta de recolhimento da contribuição ao Fundo Protege. No caso aqui, para usufruir do benefício de redução da base de cálculo aplicado à saída interna efetuada pelo comerciante atacadista, redução de base de cálculo prevista no artigo 8º, inciso 8º do anexo 9º do RCPE, o sujeito passível deveria ter contribuído com 15% do valor do benefício ao Fundo Protege. Trata-se, portanto, aqui de um benefício condicionado, e a condição não foi atendida. Ou quando foi atendida de forma parcial, de forma apenas parcial. Portanto, segundo o artigo 86 do RCPE, nesses casos, o contribuinte perde o benefício na proporção da contribuição que ele deixou de efetuar ao Fundo Protege. Em sua defesa, aqui, o sujeito passível alega insegurança na determinação da infração e também cerceamento do seu direito de defesa, na medida em que, segundo ele, os dispositivos legais descritos no auto de infração não indicam quais obrigações ele, sujeito passivo, teria deixado de cumprir. Mas entendemos aqui que não há nenhum cerceamento ou insegurança. O artigo 86 do RCPE ele está descrito no corpo do auto de infração e ele deixa bem claro que há perda do benefício quando o contribuinte deixa de cumprir com a condição necessária para a utilização do benefício. Há também na descrição do fato gerador a citação do dispositivo legal que isso fundamenta a redução da base de cálculo, que é o artigo 8º, inciso 8º, do anexo 9 do nosso RCTE. Isso consta da descrição do fato no corpo do auto de infração. Também, por outro lado, o sujeito passivo aqui, ele não pode alegar desconhecimento quanto à obrigatoriedade de contribuir ao Protege. Por quê? Porque não pode alegar desconhecimento da lei e também porque o demonstrativo de cálculo que foi juntado ao processo demonstra que, em alguns períodos, o sujeito passivo ele contribuiu para o Fundo Protege. Portanto, se ele pagou em alguns meses, é porque tinha o conhecimento da obrigatoriedade do pagamento. Portanto, não vemos aqui cerceamento ou insegurança. Um outro argumento do sujeito passivo, ele argumenta ainda que teria havido irregularidades no procedimento de fiscalização, que resultou na lavratura deste auto de infração. Segundo ele, segundo o sujeito passivo, ele deveria ter sido intimado previamente, antes da lavratura do auto de infração, para que ele pudesse realizar, ele chama de estorno, né? Então, para que ele pudesse realizar o estorno dos créditos indevidos. Então, ele até distorce aqui um pouquinho a acusação. Ocorre que o argumento aqui do sujeito passivo ele foi centrado no artigo 147-A do nosso CTE, e esse dispositivo, sabemos, ele é destinado a uma situação diversa da que consta do auto de infração. O 147-A ele se destina aos casos, por exemplo, em que o sujeito passivo aproveita crédito de forma indevida ou deixa de fazer algum estorno de crédito, sem que isso resulte na omissão de pagamento do ICMS, devido a ele possuir na sua escrita fiscal saldo acumulado de crédito de ICMS. Então, o tema deste processo é diferente da situação a que se destina o artigo 47-A do nosso CTE. Portanto, entendemos aqui que não é argumento válido para o caso dos autos. Em alguns trechos aqui do seu recurso, o sujeito passivo, assim, na tentativa de fundamentar os seus argumentos de defesa, ele cita legislação aplicável apenas ao processo tributário, processo administrativo tributário federal, que prove não é aplicável aqui ao processo tributário goiano. Há uma alegação de confisco, mas a multa sugerida no auto de infração, ela é de 80% do valor do imposto, portanto, é um percentual que está dentro dos limites estabelecidos pelas nossas cortes superiores, que estabelece um limite de 100%, sabemos, né? Há também a questão envolvendo a Selic, mas isso já foi resolvido, né? O tema 1062 já foi implementado em todos os processos a partir de janeiro deste ano. Então, aqui houve uma perda de objeto.
E aqui, senhores, o nosso ponto mais importante desse auto, entendemos que é o pedido de exclusão dos sócios administradores do polo passivo. E aqui seremos favoráveis à exclusão da, dos sócios administradores do polo passivo, e diante dessa concordância da Fazenda Pública, entendemos que não há necessidade de envio destes autos de diligência para se dar ciência aos sócios administradores para que eles tomem conhecimento e possam vir aos autos se defender de possível mudança do fundamento legal da responsabilidade solidária. Então, devido a essa nossa concordância para a exclusão, entendemos que não há necessidade e somos favoráveis aqui à exclusão, porque entendemos que não ficou demonstrado o dolo dos nossos administradores neste processo. Nós estamos aqui tratando de uma situação em que o dolo é elementar na conduta dos sócios, então o dolo deveria ter sido demonstrado, deveria ter sido comprovado. E já na descrição da conduta dos sócios, lá no anexo filtrado, em que eles foram inclusos no polo passivo, não há a descrição da sua conduta específica para cada sócio. Portanto, entendemos aqui que não havendo essa descrição, não havendo a comprovação do dolo, entendemos que eles devem ser excluídos do polo passivo. Então, senhores, aqui, resumindo, a nossa manifestação é para a manutenção da sentença, que julgou procedente o auto de infração, e também pela exclusão do sócio administrador do polo passivo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ronaldo. Pergunto se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, doutor Josmar, matérias a serem apreciadas: pedido de diligência, preliminares de insegurança e cerceamento, exclusão dos solidários e mérito. Exatamente, senhor Curiano. Há ainda uma alegação de multa confiscatória, mas eu vou discorrer sobre ela também. E eu acredito que o senhor possa proferir o voto na íntegra, então. Em relação às preliminares, o responsável pela defesa da empresa autuada teve disponibilizado no processo todos os relatórios de auditorias realizadas pela fiscalização, inclusive na mídia CD contendo os relatórios digitais, além do que foram também juntados aos autos todos os procedimentos e relatórios realizados, ficando claro tratar-se da utilização indevida de redução de base de cálculo, por estar inadimplente com o pagamento do protege nos meses da utilização irregular, não atendendo às condições impostas para a fruição do benefício fiscal da redução de base de cálculo relacionada aos débitos, referente ao período compreendido entre novembro de 2018 a maio de 2021, pois ficou devidamente demonstrado que o sujeito passivo utilizou-se da redução de base de cálculo sem que houvesse cumprido de fato as condicionantes previstas no artigo 1º do anexo 9º do Decreto 4.852. O contribuinte juntar ao final dos autos comprovantes de recolhimento que protege, que, ao seu ver, não teriam sido considerados na auditoria. Porém, ao compulsar a auditoria, verificou-se justamente o contrário, pois em todos os meses em que houvera recolhimento de fato protege devido, nestes meses períodos, não foram objeto da autuação original, e logo a alegação do contribuinte não se verificou presente nos autos. Dessa forma, entendo não haver necessidade da verificação solicitada pelo contribuinte, não carecendo, pois, os autos de diligência. Então, ao contrário do que alega a defesa, não houve nenhum vício formal, ou ausência de clareza ou ainda de falta de informação dos valores apurados pela fiscalização. Pois, como foi visto, são benefícios fiscais sujeitos a condicionantes, entre elas estava a condição de estar adimplente com protege no mês da utilização, sendo que a empresa, deixando de efetuar o recolhimento de forma integral, deixou de atender os requisitos para seu gozo, justificando, então, a cobrança imposta pela fiscalização. Em relação às alegações de que existiria nulidade do feito por equívocos na notificação e na confecção do auto de infração, que ao indicar os dispositivos infringidos, o fez de maneira genérica, dificultando a defesa do contribuinte, cerceando seu direito de defesa, só pode contestar genericamente o auto de infração, e que este se tornaria inseguro. E ainda, a ausência de autorização de fiscalizar, pois não haveria procedimento fiscalizatório em curso iniciado com notificação, além de que a autuada deveria ter sido notificada para estornar os créditos apropriados. Verificamos, assim, o que dispõe os artigos 142, 194 e 195 do CTN. Dessa forma, temos que, sob pena de responsabilidade funcional, ao se constatar a infração tributária,
O auditor deve obrigatoriamente fazer o lançamento referente a essa infração constatada. A legislação tributária estadual deve observar o disposto do CTN e que o mesmo aplique-se às pessoas naturais jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. Temos ainda que, segundo o artigo 195 do CTN, os efeitos da legislação tributária não têm aplicação a quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes industriais ou produtores ou da obrigação destes de exibi-los. Assim, verificamos que na peça base, as unidades previstas no artigo 20 da Lei 16.469 não se aplicam, pois a autoridade fiscal é competente para a realização do procedimento para o lançamento do crédito tributário, for autorizada a realizar o serviço por meio de ordem de serviço específica anexada aos autos na mídia de folha 7, for regularmente identificado, cientificado o início da fiscalização pela notificação acostada, na mídia de folha 7 também, e devidamente intimado o sujeito passivo da autuação, documentos de folhas 8 a 14 dos autos. A infração está perfeitamente identificada, demonstrada e comprovada, conforme se observa no corpo do auto e no seu enquadramento legal, descrito, ao contrário do que alega o defensor. O parágrafo 3º preceitua claramente que não é nulo o auto de infração, desde que no processo conste elementos suficientes para demonstrar com segurança a infração e infrator, que aconteceu no presente caso. Portanto, não há como acatar o pedido de nulidade do auto de infração, pois a infração e o infrator estão determinados com segurança nos termos do artigo 20 da Lei 16.469 e seu parágrafo 3º. Dito isso, concluo que o lançamento tributário, sob o aspecto formal, atendeu a todos os requisitos, tanto do artigo 8º da Lei 16.469, quanto do artigo 142 de CTN, pois foram identificados e cientificado corretamente o sujeito passivo, aplicada a norma legalmente vigente no período da ocorrência do fato gerador, que se subsumiu a descrição fática da infração, tendo sido proposta a penalidade específica ao caso. Em seguida, foi assegurado da recorrente, de forma plena, o exercício do direito de defesa, em face ao princípio jurídico contraditório, garantindo às partes o amplo do direito de defesa e ter sido lavrado seguidos ditames legais, posto que nega todas as nulidades suscitadas, quer seja por cessamento do direito de defesa ou de insegurança na determinação da infração. Em relação ao mérito, o defensor, em contrapartida ao trabalho fiscal, nada trouxe de fato que contradissesse o que foi efetuado pelo fisco, não apresentando documentos que tenham recolhido o tributo exigido ou protege, que era exigido para a fruição do benefício relativo a todo o período da autuação, ou mesmo provas que a verificação efetuada não estaria correta, portanto, não é qualquer prova que contradite de fato o trabalho fiscal realizado. O atirador inicial trata-se de uma autuação onde foi apurado que o sujeito passivo utilizou redução de base de cálculo de forma indevida nos períodos indicados nos autos, previsto no artigo 8º, inciso 8º do anexo 9 do RCTE, pois estava inadimplente em relação ao pagamento do protege nos meses em que foi cobrado a utilização irregular do benefício, conforme fartamente demonstrado nos autos. O autuado impugnou o lançamento, alegando basicamente que não foi demonstrado com clareza a metodologia utilizada na elaboração do lançamento, não implicando nenhuma penalidade para a situação mencionada. Ocorre que os benefícios fiscais concedidos pelo Estado, que consta do artigo 83 do Decreto 4.852, estão disciplinados em seu anexo 9º, e no presente caso, a exigência decorre da disposição contida no parágrafo 3º do artigo 1º, que impõe ao contribuinte a condição e para que o contribuinte contribua ao fundo protege para a fruição do benefício, cujo pagamento deve ocorrer no mês correspondente à referida utilização. Ademais, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo citado, se houvesse pagamento em atraso do protege, implica em perda definitiva do direito do contribuinte utilizar o benefício fiscal, exclusivamente no meio da ocorrência do atraso, que de fato fora verificado pelo auditor fiscal. Analisando os levantamentos relacionados aos autos e os pagamentos que o contribuinte trouxe, verifica-se que o pagamento protege dos períodos de apuração indicados nos autos não ocorreram nos meses da ocorrência, conforme pode-se notar nos valores apurados foram objeto de autuação, em razão exclusivamente dessa falta de pagamento do protege. Assim, o contribuinte não fazia jus à utilização do benefício fiscal de redução da base de cálculo nos meses de referência dos autos, pois não recolheram o protege relativo aos períodos
cujos vencimentos ocorreram nos meses que ensejaram a autuação. Outro sim, ante a ausência de outras provas ou documentos que fossem capazes de modificar a pretensão fiscal ou que pudessem demonstrar que a verificação efetuada não estaria correta, deve prevalecer a exigência fiscal conforme lançado na inicial. Quanto à alegação de confiscatoriedade da multa aplicada, alega desrespeito às decisões proferidas por tribunais superiores, notadamente em relação à sua inconstitucionalidade, sendo essa de 100% do valor do tributo, bem como os juros de impostos e correção monetária sem limitação pela Selic, seriam abusivos. Verifico, pois, que a multa deve ser mantida tal como for proposta, estando essa de acordo com a legislação tributária e dentro dos limites estabelecidos na jurisprudência, que é de 100% para as multas punitivas, conforme devidamente comprovado no processo, não tendo essas a pretensão de serem desarrazoadas e abusivas, conforme a RE 83828-RS e a GR no RE 590.754-6-RS, ambas decisões do TCE, que estabelecem a não confiscatoriedade da mesma quanto aplicada dentro desses limites. Quanto aos juros de correção monetária, ressalto que já foram aplicados aos autos teor do tema 1062. Houve também, por parte dos solidários, o pedido de exclusão de ambos do polo passivo da demanda, onde são atribuídos à conduta, tendo o contribuinte utilizado o benefício fiscal sem cumprimento das condicionantes previstas na legislação, para a fruição por parte da administração ou não efetuar o recolhimento protege. Assim sendo, relativamente aos solidários, verifique que a responsabilidade tributária imposta ao sócio-gerente, administrador, diretor, só se caracteriza quando se comprova prática de dolo, fraude ou infração à lei pelo dirigente. Não restou cabalmente comprovado nos autos, em razão da não comprovação efetiva de que tenham agido com excesso de poderes ou infração de contrato. Além do que, houve a decisão na ação direta de inconstitucionalidade 545-5494, que extinguiu o inciso 12 do artigo 45 do ordenamento jurídico. Dessa forma, eu verifico o norteamento do fundo boni iuris e não vislumbro, no caso, a intenção dolosa por parte do solidário, ao não efetuar o recolhimento preconizado, e utilizar o benefício para estornado. Tendo estes emitido toda a documentação fiscal correspondente e declarado ainda que parcialmente seus débitos. Desta feita, não há conduta descrita pelo atuante, elementos que possam inferir dolo aos acusados. E em relação à decisão judicial e à orientação de cumprimento de decisão exarada pela PGE, e analisando a conduta relatada pelo autuante para justificar a inclusão do sujeito passivo solidário, não vislumbro, pois, a intenção do dolo na redução ou supressão do tributo perpetrada pelo agente, não havendo uma aproximação de conduta realizada pelo autuante que justifique pormenorizadamente o dolo dos envolvidos na relação processual, mesmo nessa fase, sendo apontado somente como solidário, por possuir poderes de gestão da empresa genericamente, sem estipular o que fez de fato, impossibilitando a ex-conselheira que o determine nesse momento processual, razão pela qual concordo com a exclusão do solidário Jefferson Carlos Alexandre Ferreira e Bruna Lohane Rodrigues Valeriano de Oliveira Alexandre, do polo passivo da LIDE. Por esses fundamentos, de fato de direito, conheço então no presente o recurso voluntário para, em preliminar, negar as preliminares de nulidade de processamento ao direito de defesa em segurança na determinação da infração, excluir do polo passivo da LIDE solidários Jefferson Carlos Alexandre Ferreira e Bruna Lohane Rodrigues Valeriano de Oliveira Alexandre, e no mérito, nego o provimento para considerar totalmente procedente o lançamento, afastando a confiscatoriedade da multa, mantendo a decisão singular e ressaltando que já foram aplicados nesses autos o teor do tema 1062 quanto aos acréscimos legais cabíveis. Assim como voto, senhor coordenador. Obrigado, doutor Josmar. Constante. Doutor Henrique. Bom dia, senhor coordenador, demais presentes. Eu acompanho o voto do conselheiro relator, até pelas suas próprias razões de voto, uma vez que no vício formal, o benefício fiscal é sujeito a condicionantes. Além disso, a alegação de que não há presença de requisitos necessários de validade, ela não procede do auto de fração. E em relação aos solidários, realmente teve declaração de constitucionalidade, e no artigo 45, inciso 12, e nesse ponto eu entendo que nem há que entrar
em relação, não, que entrar na discussão em relação ao dolo. Dessa forma, acompanho o relator, senhor coordenador. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Ítalo. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia aos demais participantes da presente sessão de julgamento. Eu vou acompanhar integralmente o voto do relator, parabenizando já desde logo. Obrigado, doutor Valdir. Dia a todos. Também acompanho o voto do relator, senhor. Então, a terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, por unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica e arguídas pela autuada, sendo a primeira por insegurança na determinação da infração e a segunda por cerceamento ao direito de defesa. Por unanimidade de votos, acatar a preliminar de exclusão dos solidários Bruna Lohane Rodrigues Valeriano de Oliveira Alexandre e Jefferson Carlos Alexandre Ferreira. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, observando aí que o tema 1062 já consta do cálculo atual dos autos. É esse o resultado para este processo. Era o único processo que tínhamos na pauta. Agradeço a presença do doutor Ivonaldo, desejo a ele aí um bom restante de dia, boa semana. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia, senhores. Boa semana a todos. Bom trabalho. Até a próxima. Obrigado, doutor Ivonaldo. Bom, senhores, encerramos aqui a presente sessão, não temos mais nenhum processo na pauta, nenhum expediente. Convoco todos novamente para a sessão de amanhã, às 8h30. Tenhamos um ótimo dia e uma boa semana. Obrigado a todos e até amanhã.